Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cujo correto significado depende o futuro da igreja. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. Primeiro, é que o Pedro é a pedra. Talvez hoje mais de 800 milhões de pessoas subscrevem esse pensamento. Há uma frase em latim muito conhecida, ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é a declaração de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí a igreja está estabelecida. Mas a terceira interpretação, e eu subscrevo a terceira interpretação, e eu estou seguro de que, se não todos aqui, a maioria de nós entende assim, é que o fundamento da igreja, esta pedra, é o próprio Cristo. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedra é Petra, Pedro é Petros. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Petra é uma rocha inabalável, Petros é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. A palavra pedra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda a entender. Tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a Bíblia no púlpito e me afasto do púlpito, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que Jesus disse. Eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então há 4 verdades aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Pedro entendeu isso quando pregou em Jerusalém. Pedro entendeu isso no final da vida, quando escreveu a sua primeira carta. Jesus é a pedra. Paulo entendeu isso quando disse: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus nosso Senhor. Então a igreja está debaixo, a igreja está fundamentada sobre esta base sólida que não se abala, Jesus Cristo nosso Senhor. A segunda verdade é que Jesus é o dono da igreja. Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. O dono da igreja a comprou não com ouro, não com prata, mas com seu precioso sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Na verdade, tudo provém de Deus. Ele quem nos dá arrependimento para a vida, Ele quem nos dá a fé salvadora, Ele quem nos regenera. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos batiza pelo Espírito no corpo de Cristo, é Deus quem nos sela com o Espírito Santo, é Deus que nos deu o Espírito como penhor da nossa redenção, é Deus quem há de nos glorificar. Tudo provém de Deus, a salvação é obra de Deus, de A a Z, para que toda a glória pertença a Ele. É Ele quem está edificando a sua igreja. Nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer um convertido. Não fora Deus, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã. É Ele quem está edificando a sua igreja. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se vem perseguição, não importa se a situação se tornará adversa, meus irmãos, nada nem ninguém pode deter os passos da igreja, porque a igreja é vitoriosa, a igreja é indestrutível, porque aquele que morreu por ela a protege do mal.